Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 22. Versículos 20 e 21. Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Não é muito difícil perceber que são os dois últimos versículos do livro. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo livro de Apocalipse. Obrigado pelo que pudemos estudar ao longo deste tempo. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a perceber como Ele, o Teu Espírito, resolveu terminar este livro, as palavras que estão aqui, quem falou, que tudo isso seja para a nossa edificação, nosso conhecimento e nossa prática. Que essa pregação seja útil a quem quer que vá ouvi-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. O versículo 20, de fato, ele encerra o livro de Apocalipse, no sentido das revelações e tudo mais, porque o último é uma saudação formal, embora, claro, extremamente significativa, rica, conforme nós vamos ver. Por extensão, é válido nós dizermos que esses dois versículos encerram toda a Bíblia, porque Apocalipse foi o último livro que o Espírito Santo utilizou-se para a formação do cânon, que é o conjunto de 66 livros que compõem a Bíblia, como nós conhecemos, as Escrituras, 49 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, de fato, essas palavras podem ser tomadas como encerrando a Bíblia inteira, mas o contexto mesmo se refere, claro, ao livro de Apocalipse, e é a ele que nós vamos nos ater em primeiro lugar. Então, eu comentei na pregação passada o que eu chamei de a dança das falas, em que, já no final do livro, vários personagens se pronunciam um logo após o outro, e às vezes parece que até simultaneamente um ao outro, já comentei isto. E terminamos os versículos 18 e 19, terminamos nesses versículos, em que Jesus ameaçou duramente, quem quer que fizesse, para mais ou para menos, qualquer alteração nas revelações do livro de Apocalipse. Já comentamos. Então, Jesus fala claramente nos versículos 18 e 19. No versículo 20, no final, obviamente, é Jesus quem fala de novo. Mas no início do versículo 20, não sabemos se João falou e devolveu a palavra para Jesus logo depois, ou se Jesus continuou falando. Se Jesus continua falando, emendando com o que ele havia dito nos versículos 18 e 19, então ele usou aqui a terceira pessoa, quando ele diz, aquele que dá testemunho, se é ele que está falando dele próprio, então ele estaria usando a terceira pessoa, em vez de dizer eu, como disse no versículo 18, eu a todo aquele e tal, eu, Jesus, várias vezes ele falou na primeira pessoa. Então, se é ele que continua falando,
ele usa a terceira, talvez para mostrar autoridade, mais solenidade ao que ele iria falar, dar mais peso. Ou João retoma rapidamente a palavra, uma forma de destacar e também dar autoridade e solenidade à última frase de Jesus. Seja como for, é evidente que agora é Jesus quem se pronuncia pela última vez no livro de Apocalipse, na realidade, pela última vez antes de ser encerrado o cânon das Escrituras. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, ou seja, é Jesus falando. Mais uma vez, ele empenha toda a sua palavra, ou seja, sua fidelidade, sua honra, sua veracidade, seu nome, tudo, na garantia de que tudo o que foi revelado em Apocalipse tinha a chancela, a confirmação, a assinatura dele. É exatamente por isso, inclusive, que seria tão grave mudar um pouco mais ou um pouco menos do que estava escrito. Como ele disse no versículo 18 e 19, não mudem nada, nem para mais, nem para menos. Se mudarem, vai haver consequências muito, muito terríveis. Então, fica evidenciada ali a importância de se manter intacta a revelação de Apocalipse, da maneira exatamente como ela está lá. Mudar isto seria distorcer o que o próprio Jesus Cristo falou, e junto a ele o próprio Deus Pai e o Deus Espírito Santo que havia inspirado João para revelar tudo. Mas Jesus Cristo, então, diz o quê? Ao apagar das luzes de Apocalipse. Devemos prestar bem atenção a essas palavras, porque o encerramento de um trabalho é algo de grande importância, porque ali está o resumo de tudo. E deve ser alguma coisa, quem sabe, quem escreve, sabe a importância de quando chega lá no fim e tem assim, conclusão do livro. É extremamente difícil. Primeiro, que o escritor já está cansado de escrever. Segundo, porque ele vai ter que resumir numa frase, ou digo, numa página, ou duas, ou três, poucas páginas, vai ter que resumir tudo o que ele disse e deve ser feito de uma maneira a causar impacto quando encerra o trabalho. Resumindo tudo, deve ser algo fiel a tudo o que ele disse ao longo do livro. Então, é algo muito importante, a conclusão de um trabalho de qualquer natureza. Então, é interessante nós observarmos como o Senhor Jesus Cristo escolheu para finalizar a revelação deste fantástico e impressionante livro de Apocalipse. Então, ele diz: certamente venho sem demora. Não é um grande discurso, não. Não é um anunciado profundo, complexo, que precisamos das línguas originais para poder entender, como, aliás, muitas partes de Apocalipse são, de fato, profundas, complexas, algumas visivelmente além da nossa compreensão, como tantas vezes eu disse isto, não sabemos exatamente nem o que é isto. Mas aqui ele fala de uma forma que uma criança pode compreender. Ele encerra dizendo isto: certamente venho sem demora. Não é um enunciado acadêmico complicado, mas uma frase curta, simples, de 4 palavras, onde, mais uma vez, e agora de forma definitiva, ele atesta a sua vinda em breve. E ele diz: certamente, certamente vindo da boca
de Deus. É uma palavra muito, muito forte. Jesus dá a garantia pessoal da sua segunda vinda, baseado na absoluta veracidade das suas palavras. A rigor, se nós pensarmos, ele não tinha nenhuma necessidade de dar essa garantia aqui. Jesus Cristo dá garantia, afiançar o que ele está dizendo, certamente, eu prometo, eu garanto, porque tudo o que ele fala é certo, é certeza. Ele é a própria verdade personificada. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Eu gosto sempre de dizer algo como, não é que Jesus dizia a verdade somente. É muito mais do que isso. Ele era a expressão da própria verdade. Então, a necessidade dele dizer, eu garanto, certamente, é absolutamente dispensável. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, ele não perdeu a oportunidade de, quando fizeram uma acusação injusta a Paulo, porque ele mudou um detalhe de um plano dele de viagem, eu já expliquei isso claramente quando eu preguei sobre 2 aos Coríntios, que eu preguei o livro inteiro. Ele diz aqui, até magoado com o que estavam dizendo dele, aqui 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 15, ele diz, com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivéssemos um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Estavam acusando Paulo de leviano. Ele não está imaginando aqui, se defendendo o ator, não. Estavam acusando ele de ter enganado, dizendo que ia fazer uma coisa e fez outra. E ele agora se defende. Eu teria agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Paulo está magoado, porque estavam desconfiando da palavra dele. É ou não é? Disse que vinha, mas não veio, e tal, o que houve? E ele diz, eu não sou assim não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Paulo, um mero homem, mortal, sim, apóstolo de Jesus Cristo, mas um homem mortal, pecador, como ele mesmo disse que era o principal, salvo, homem cheio da graça de Deus, mas um ser humano, um homem como nós, ficou bem sentido. Não sou de sim e não. Aí ele vai buscar reforço, apoio naquele que é o próprio sim. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve nele o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele tem o sim. E a passagem continua, ou seja, eu sou, Paulo dizendo, um imitador de Jesus Cristo, porque tudo nele é sim, tudo nele é verdadeiro, é legítimo. Jesus não precisa dizer, eu garanto. E o crente tem que se acostumar, e os pais fazem muito bem se educarem os filhos. Quando o filho diz uma coisa, você garante?
Tem certeza que é assim? Jura? Olha lá. Então, desde novinho, o filho é para ouvir assim. Eu não vou perguntar 2 vezes, não. É uma. Quando você disser, para mim, está dito. Não vou querer que você cruze os dedos e garanta e coisa desse tipo. Não. Eu prometo que isso é verdade. Isso é para ser dispensável. Porque nós somos. Os seres humanos devem ser imitadores de Cristo. Claro que, infelizmente, não são. Mas você que está educando o seu filho, e você sendo um crente, é para ser assim. E se acostume a quando você falar, e alguém disser, não, rapaz, é bom, você me promete, ou isso, aquilo. Eu já falei. Eu gosto, é raro ver alguém assim, mas quando eu vejo alguém assim, isso é muito bom. Lembra até o apóstolo Paulo, que lembra Jesus Cristo. Agora, fica a pergunta, por que então ele garantiu? Se ele não precisava, não tinha a menor necessidade disso, por que ele garantiu? Eu vou dizer a minha opinião, porque não está escrito. Ele não disse por que ele garantiu. Eu só vejo uma, pelo menos pode ter outras, eu vejo uma razão. Nos ajudar na fraqueza da nossa fé. Só. Ele sabe muito bem que não precisa dizer certamente. Mas nós somos acostumados, infelizmente, com esse tipo de confirmação, de uma afirmação feita, de uma repetição, de uma asseveração, eu garanto isso, nós somos acostumados e precisamos desse tipo de quase muleta para a nossa fé. Mas dispense Deus disso. Lá no fundo do seu coração, quando você vê Deus dizendo alguma coisa, creia e leve a sério, mesmo que você não entenda, mesmo que você ache estranho, esquisito, aceite, dispense Jesus Cristo e dizer certamente. Senhor, eu não quero que tu diga certamente para mim, não. Bendita fé, esta que pode falar assim, eu dispenso. Eu vou ler Apocalipse 22 e 20, sem o certamente. Interessante a gente chegar a esse ponto na nossa fé. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, venho sem demora, ponto. Para mim, tanto faz, Senhor. Fica a sugestão, treine a sua fé e o seu espírito para dispensar isso do Senhor Jesus Cristo. Venho sem demora. É o que ele afirma. Eu já comentei recentemente, na mensagem passada ou atrasada, sobre a nossa dificuldade em conciliar este sem demora, que não é a primeira vez que ele diz isso, com um período que já vai mais de 2000 anos. Obviamente não preciso mais repetir. Quero apenas lembrar que eu usei como argumento, para nos ajudar a entender um pouco isso, de que o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Falei que pode e deve estar incluído aqui o aspecto da iminência da volta de Cristo, a qualquer momento ele voltaria, e comentei também que quando nós olharmos para trás, tudo isso deve parecer como se fosse muito, muito rápido. Como já comentei isso, não preciso mais, eu quero continuar. É interessante que, além de simples, essa afirmação espetacular que seja de Cristo, não tem nada de inédita. É uma repetição do que não somente ele já havia dito da boca dele no livro de Apocalipse, como ao longo do livro outros já haviam dito isto também. E a Bíblia inteira contém muitas passagens que atestam a segunda vinda de Cristo. Nunca contei, mas alguém já contou e disse que existem mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda. E ele já veio, cumpriu literalmente
as profecias que falavam na primeira vinda, deixando óbvio que a segunda vinda é super garantida. Eu quero apenas citar duas passagens representativas, uma do Velho Testamento e outra do Novo, representando aqui as muitas do Velho Testamento que falam neste tema e as muitas do Novo Testamento. E eu escolhi duas. Vocês já conhecem, mas faz tanto bem nós revermos. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Já li essa passagem aqui quando estava falando das profecias da segunda vinda. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. É solene, é bonita a forma como que Daniel descreve esta visão. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória. A passagem continua, não vou ler, mas é muito bonita esta cena aqui, que obviamente se refere à segunda vinda de Cristo para reinar no milênio, que já falamos do milênio, e do fim do milênio, do início de Nova Jerusalém e tudo mais. Do início, digo, da descida da Nova Jerusalém para a nova terra, que será criada junto com o novo céu. Então, quando Cristo fala, eu venho, claro que agora ele está encerrando o livro e dizendo, como está escrito, como está previsto, eu venho. Quando? Na maneira e na ordem, no contexto em que foi anunciado ao longo da Bíblia inteira, que nós entendemos que seja literalmente em duas fases, primeiro nas nuvens para buscar a igreja, e tudo aquilo que eu expliquei já claramente para vocês. Então ele diz, eu venho sem demora. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, também uma passagem muito forte do apóstolo Paulo, segundo aos Tessalonicenses 1, versículos 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, segundo Tessalonicenses 1, versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão, e a passagem então continua. Por fim, uma passagem dele próprio, Jesus, em Mateus capítulo, ou uma citação dele próprio, em Mateus 25 e 31, não precisa chegar lá, porque eu já cheguei e vou ler, quando ele diz, quando vier o Filho do Homem, ele falando dele próprio, quando estava na terra, 2000 anos atrás, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, e a passagem continua. Me diga uma coisa, a vinda de Cristo, o que representa para você? Como é no seu coração? É uma ideia desagradável, talvez até apavorante? Você não gosta nem de pensar nisso? Do tipo que alguém vai ao cemitério e doido para acabar o enterro e ir embora daquele ambiente e não voltar tão cedo, porque ali está diante da morte. Quer pensar naquilo, sabe que vai morrer, sabe que é certo, mas não. Prefere evitar. Tem alguns que não passam nem na frente do cemitério, de tão repelente que é para eles isto. Eu pergunto, há
algo no seu coração parecido com isto quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo? Fogo, vingança, inferno, tudo isso está lá no livro de Apocalipse. Não, essa vinda vai ser muito traumática, eu não quero nem pensar nisso. Se é que diz assim, eu não creio coisa nenhuma nisso. Eu estou falando naqueles que ainda acreditam nisto, de fato, porque muitos nem acreditam, não levam nem a sério. Mas tem alguns que sofrem, porque levam a sério, acreditam, e se perturbam com esse fato, como se alguma coisa dentro deles dissesse, é mesmo, isso vai acontecer mesmo, ele vai voltar mesmo. Algo me diz que isso é sério. Ou você gosta do assunto? Não, eu acho legal. Acho bom imaginar que Jesus Cristo vem, eu sou crente nele, creio nisto. E vi amanhã. Amanhã não, né? Estou fazendo um negócio aí, negócio da minha vida. Não, amanhã não. E minhas férias? Tanto que eu trabalhei o ano todo, estava em cima ali. Não, amanhã não. Amanhã eu vou conhecer os Estados Unidos. Vou para a Europa. Amanhã não. Amanhã minha filha vai casar. Não sei. E a minha mudança para a casa dos nossos sonhos. Com 30 anos de casado, finalmente comprei uma casa boa, eu e minha mulher, e estamos ali ansiosos para a mudança, já encomendamos até a cozinha para kitchens. E depois, né? Depois da minha vidinha aqui, vocês sabem que deve haver milhões de crentes com esse tipo de sentimento dentro do coração, talvez não tenha coragem de enfrentar o fato. Talvez não tenha coragem de enfrentar o fato. Jesus vai voltar amanhã, está certo, acabou de avisar. Qual o sentimento dentro de você que isso desperta? Agora, tudo bem, isso é teórico, porque ele não vai mandar dizer, é amanhã que eu venho e tudo, mas ele está dizendo o tempo todo nas Escrituras, e encerra a Bíblia dizendo, vou voltar breve. Então deixe-me perguntar de outra forma, no dia a dia, você ao menos pensa que ele vai voltar muito breve, e quando pensa, é gostoso? E aí vem a última pergunta que eu quero fazer em cima desta questão, é algo muito agradável ao seu coração? Você pensa nisso constantemente, quase todos os dias, desejando que fosse, não amanhã, mas hoje. Hoje. Trate isto com Deus, meu irmão. Olha, a resposta a essas perguntas que eu estou fazendo aqui indicam muito mais do seu estado espiritual do que você talvez pense. O que se passa no seu coração quando o assunto é a volta de Cristo, no seu, lá dentro do seu coração, e como isso vai mexer com a sua vida, com as suas circunstâncias. Sugiro fortemente que você trate isto diante de Deus. Tratar isto diante de Deus é meditar, é conversar com Ele, é colocar nas suas orações. Oração não é só, Senhor, agora eu vou fazer minhas orações aqui hoje, eu quero pedir isso. Se for tua vontade. E eu quero agradecer por isso. Em nome de Jesus, amém. É uma boa oração,
É importantíssimo nos colocarmos nas nossas orações, nossos agradecimentos, nossos pedidos. Mas, irmãos, é muito além disto. O nosso contato com Deus, nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo precisa ir muito além disto, a ponto de você tratar com Ele questões lá do fundo do seu coração, que você não sabe nem como expressar direito, mas Ele sabe entender muito bem. Senhor, eu fiquei pensando naquela história de se tu voltasses amanhã, como é que eu ia querer, se eu gosto de pensar nisso, se eu não gosto, se eu nem penso, se é bom, se é ruim, ou se eu acho legal, mas eu gostaria que adiasse para depois do evento tal na minha vida. E tal. Senhor, mexe comigo sobre isso aí, que teu Espírito Santo me ajude a me localizar nisto. Eu vou logo dizendo, não está muito bom não isto. Porque eu não penso o dia todo nisso, ou o dia todo dia, ou quase todo dia, eu penso bastante nisso, é uma coisa muito frequente e presente na minha vida, sim, e eu quase pulo de alegria cada vez que eu penso nisso. Senhor, não é assim. Tu sabes que não é assim, mas eu queria que fosse. O que custa você dizer para o Senhor Jesus Cristo, eu queria que fosse? Sabe por quê? Porque talvez você não queria, não. Por isso talvez você não diz. E você não adquire mais comunhão com Ele, porque você não quer adquirir mais comunhão com Ele. Porque vai dar trabalho para a sua alma. E não é fácil, você é um ser pecador, mesmo com o Espírito Santo habitando em você, lidar com um Deus santo. E tratar diante dEle, e orar para Ele, e conversar com Ele, e abrir o coração para Ele, e rir diante dEle, chorar diante dEle. Relacionamento implica em compromisso, e muitos crentes não querem muito compromisso com Jesus Cristo. É chocante ter que dizer isso, mas eu acho que é fato. Eu já tenho com Ele o compromisso que eu tinha de ter. Já reconheci que sou pecador, já pedi perdão dos meus pecados, tenho certeza da minha salvação, pronto, vou aos cultos, ouço as pregações, leio a Bíblia uma vez por ano ou duas, faço minhas orações ali, tá bom, tá bom. Não roubo, não adultero, não minto e tal e tal. Então, pense nisto e trate com Ele, quanto ao seu coração, quanto a essa questão da segunda vinda dEle. E aqui está a última declaração de Cristo na Bíblia, então. Venho sem demora. Uma promessa maravilhosa, e daquelas que eu costumo dizer que, quando uma passagem é muito conhecida, ou uma verdade é muito falada na Bíblia, acaba perdendo o valor. Quem sabe João 3,16 de cor? Eu sei, porque Deus amou muito a maneira. Pois é. Eu não sei qual foi a última vez que você meditou em João 3,16. Você só quer saber se sabe de cor, se não sabe. Essa eu sei. Não. Vá mais fundo. Então, é uma promessa que merece a nossa reflexão constantemente. E, pelo menos eu acho, não sei se vocês concordam comigo, que, do nosso ponto de vista, essa promessa de Cristo aqui, solene, até dizendo certamente, teria sido uma maneira excelente, talvez a melhor maneira possível de encerrar Apocalipse e a Bíblia inteira. Pronto. Terminou com as palavras de Cristo. Certamente eu venho sem demora. Pronto. Fim. O Espírito Santo não concorda com o seu pensamento, se é que você pensa assim, ou ousaria pensar um pouco assim, porque ele não quis assim. Aos olhos de Deus, havia uma maneira melhor de encerrar a Bíblia, com as palavras do humilde servo, discípulo, João, com
confuso, coitado, como eu disse que ele estava, caiu nos pés do anjo lá. O anjo, não, rapaz, levanta, adora a Deus. Eu já comentei sobre isso aí. Não conseguimos classificar de hipótese alguma como idolatria, mas foi uma falha ali, porque ele estava estonteado, como Daniel, comentei também isso aí, ali todo bastante perturbado na sua cabeça, sem saber nem o que fazer direito. Aí o Espírito Santo disse assim, João, a última palavra é sua. É muito bonito isso. É uma maneira muito bela de Cristo exaltar os seus, representados aqui por João. Amém, diz João agora, que é uma palavra hebraica transliterada para o grego, que quer dizer verdadeiro, firme. Como se João dissesse que assim seja, que tudo se cumpra conforme foi dito. E é claro que João não estava apenas torcendo para que isso de fato ocorra. Eu estou torcendo que isso dê certo. Eu estou torcendo que Jesus venha mesmo. Não. Ele mostra aqui uma convicção plena de que vai ser de fato assim. Esse expressar de amém, que assim seja, é mesmo, isso é uma afirmação clara, contundente, da segurança de João, que isso de fato ia acontecer. E mais, ele não mostra apenas uma confiança fria, calculista, racional, mas uma intensa vontade de que ocorra logo, logo. Era pouco para João dizer amém. Encerrar. Que assim seja. Encerrar. Não. Aí ele expressa um desejo pessoal, um brado que vem do fundo do coração dele, certamente com a força e emoção que a alma dele podia expressar aqui. Vem, Senhor Jesus. Como se dissesse, Senhor, já que tu vens, vem logo. Tem muita emoção aqui, tem fé aqui, tem desejo aqui, tem tudo aqui de bom, de benigno, que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já que tu vens, vem logo. Será tão bom quando tu vieres que eu mal consigo esperar. Não demora, Senhor. Como quando alguém querido está viajando e no telefone diz, venha logo. Ele não vem logo, ele está marcado o dia da viagem dele, só vem daqui a 3 dias, mas diz. O filhinho diz, a mulher, o marido, venha logo para casa. É um desejo. É uma expressão de um sentimento muito profundo e que agrada o ouvido do outro. Eu vejo aqui que, além de expressar a sua própria vontade, é como se João falasse pela igreja. Que, aliás, já havia se expressado no versículo 17, que eu preguei, inclusive, claro, passamos por ele, quando a igreja diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, já comentei isto. E além da igreja, vejo como se João representasse aqui todos os salvos de todas as épocas unidos em torno da grande expectativa da volta do Salvador. E eu alargo mais ainda, na minha maneira de ver, alargo mais ainda a abrangência disso, como se João representasse toda a criação tão sofrida pela entrada do pecado no mundo. O apóstolo Paulo, vocês conhecem bem, diz lá em Romanos 8, não precisa abrir lá,
toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Diz também no mesmo capítulo 8 de Romanos, versículo 19, e a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois é como se esse brado de João fizesse parte daquele gemido da criação, em que tudo o que existe implora pela volta do Redentor do mundo. E é uma belíssima maneira de encerrar as revelações de Apocalipse. O brado de João representando você, crente, a igreja, os salvos, até mesmo a criação inteira, gemendo, vem logo, Senhor, vem acabar com esse sofrimento, vem acabar com essa situação tão desesperadora que o mundo inteiro se encontra, e nós que já somos salvos, já estamos livres disso, num certo sentido, mas estamos aqui ainda, sofrendo nesta vida, pecando, te magoando, te ofendendo. Está ruim demais isso aqui. E as coisas que tu nos prometes na Bíblia inteira, especialmente Apocalipse, são bonitas demais. Ai, Senhor, vem logo! A Bíblia termina assim. O crente bradando, vem logo, Senhor Jesus Cristo. Espero que este seja o brado seu, dia após dia. Finalmente, o último versículo de Apocalipse, a última frase revelada na Bíblia: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Agora já é uma despedida mais formal. E quando pensamos na graça de Deus, não podemos concluir outra coisa, senão que tudo que os homens, de uma maneira geral, têm usufruído nesta terra, em qualquer época, tem sido pela graça de Deus. Todos os homens. Um bocado de feijão que entra na boca de um homem. O ar que um bebê respira é pela graça de Deus. Quanto aos crentes, tudo que os crentes receberam pela fé e herdaram de Cristo, para usufruírem tanto nesta vida, como principalmente na próxima, na outra etapa, tudo é pela graça de Deus. O Deus triuno. Podemos falar de passagens que falam na graça de Deus Pai, na graça de Deus Filho, na graça de Deus Espírito Santo, na graça do Deus triuno. Inclusive, só o fato de João se referir aqui à graça de Jesus é mais um atestado no livro da divindade dele, Jesus. Agora eu quero dizer a mesma coisa de uma outra forma. Sem a graça de Jesus, não haveria João anotando as profecias de Apocalipse para nós. É bom, né? Abrir o livro de Apocalipse, crer que é a palavra de Deus e que é a verdade, e tomar isso aqui com uma seriedade absoluta, é bom. Pois é, não haveria. Sem a graça de Jesus ou de Deus. Aliás, não haveria nem as maravilhosas manifestações de Deus em favor dos salvos, do que Apocalipse tanto fala ali da Bíblia inteira, mas Apocalipse, de uma maneira especial. Sem a graça do Senhor Jesus, essa graça à qual se refere João, não haveria salvo algum. Você não estaria aqui salvo. Todos iríamos para o inferno, para o lago de fogo eterno, tão falado e insistido aqui no próprio Apocalipse. Mas o fato é que a graça de Jesus existe. E como existe. E é por isso que João termina desejando que todos fossem alvos dessa graça de Cristo. Eu quero encerrar a exposição de Apocalipse com uma palavra aos crentes em Jesus Cristo e uma outra aos que ainda não têm tido esse privilégio.
a nós que somos salvos, lembre que a exclamação de João ainda ecoa mundo afora ao longo desses 2000 anos, por milhões de salvos. Vem, Senhor Jesus. Um brado de confiança, um brado de uma esperança certa, não esperança que eu acho que vai dar certo, não, mas uma esperança absolutamente certeira. Um brado de testemunho ao mundo perdido de que existe um grupo de pessoas para as quais a vida neste mundo só tem sentido se for encarada como um compasso de espera, ansiando pelo futuro, olhando para o alto, aguardando a vida do nosso Salvador. Existe um grupo de pessoas neste mundo para os quais a vida não tem sentido se não for encarada como um compasso de espera, aguardando, não como um fim em si mesmo. Como é que uma vida horrorosa, terrível, desastrosa como esta poderia ser o máximo que Deus queria de nós, mesmo já sendo salvos em Jesus Cristo? Você queria passar a eternidade toda aqui nesta terra, do jeitinho que você vive hoje? Eu acho que para os mais felizes dos crentes, eles ainda diriam assim: pesadelo, Deus me livre disto, Deus me livre disto. É você a habitação do Espírito Santo, eu sei, mas eu não quero ser a habitação do Espírito Santo, enquanto também sou tomado e derrubado muitas vezes pelo meu pecado. Não quero. É um pesadelo viver assim. É um pesadelo viver brigando com a esposa que eu tanto amo, ou com o marido que eu tanto gosto, ou com os filhos que eu tanto amo. É um pesadelo, é horrível, não tem estabilidade, está bem financeiramente hoje, amanhã, por causa de um decreto, eu vou à falência. É ruim demais. E eu sinto uma dor, vou no médico e fico assim, pensando o que vai acontecer. Isso é vida. Isso não é vida que preste. Mesmo para o crente, eu estou falando mesmo para o crente. Infeliz do pobre do crente, que se acostuma com esta vida aqui como ela é, e joga para depois de maneira um tanto quanto vaga o seu pós-vida, ou a sua vida no céu, ou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e dá força a isso aqui, dá sentido, talvez não de uma maneira tão racional, tão clara na sua mente, mas a própria forma de encarar o dia a dia, a garra com que encara o dia a dia, os planos, o projeto, a força com que se envolve nas coisas daqui, na vidinha da família, dos negócios, das coisas, dos investimentos, de tudo. A forma trai esta pessoa, revela que está fazendo sim da vida aqui um sentido em si próprio, que não é para ser compasso de espera. Amém. Vem, Senhor Jesus. Se você é crente e não consegue vibrar com essas revelações e essas promessas aqui espetaculares da vinda de Cristo, se tudo isso lhe parecer algo vago e longínquo, meu irmão, lamento muito, mas você está perdendo muito das bênçãos que a vida cristã tem a lhe oferecer nesta terra. Está perdendo muito do poder de suportar as dificuldades aqui, poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Você seria muito mais forte. A vida aqui seria menos sofrida. Pode parecer até uma incoerência, mas quanto mais você olha para cima, quanto mais você espera Cristo, mais a vida aqui, por mais difícil que seja, continue, talvez aumente em termos até de perseguições, mas incoerentemente, entre aspas, a vida fica muito mais suportável, porque você está olhando para o alto e você está cheio do Espírito Santo de Deus, dizendo: calma, Ele vem já. Tito 2, 11 e 14, uma passagem bonita.
acho que cai bem no contexto que nós estamos colocando aqui. Tito 2, 11 e diante, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não é viver de qualquer maneira. Essa aqui não vale nada mesmo, Cristo volta, o que me interessa é o céu lá, aqui não estou nem aí. Não, 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 não. Vivendo no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando com passo de espera, da qual eu falei, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E a passagem continua. Esse aguardar, essa espera de que Paulo fala, deve ser o próprio sal da nossa vida aqui. É o que deve dar sabor à nossa vida aqui. O próprio Jesus quis que nós ficássemos nessa bendita expectativa, quando ele disse lá em Marcos 13, vigiai, vigiai, porque não sabem a hora que o Filho do Homem virá. Esse vigiar, esse sobreaviso é o estado de espírito que Cristo espera de cada discípulo dele. Vigiem, aguardem, esperem. Um vigia competente, ele passa o tempo todo como que aguardando alguma coisa ao redor. Aguardando, esperando. Qualquer hora vem um problema, alguma coisa. No caso, nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo, mas a ideia de vigilância é o que eu quero dar aqui, de expectativa. Quanto a você, amigo, amiga, que não é de Cristo ainda não tem Cristo como seu Salvador pessoal, é porque ainda não experimentou essa graça de Jesus a qual João se refere na última frase da Bíblia. Peça ajuda a Deus. Peça fé. Peça fé. Iluminação do Espírito Santo para lhe convencer que você é pecador. Ah, porque só eu? Não é só você, não. Todos nós somos pecadores. Nascemos com o pecado dentro, desde que Adão pecou. Então não é porque é você. Mas, eu não consigo sentir isso no meu coração de jeito nenhum. Meus defeitozinhos e tal, mas eu também tenho minhas caridades, minhas coisas e tal. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele convença disto. Não tem pregador no mundo que vai lhe convencer disto. Que botar dentro do seu coração essa convicção de pecado e esta vontade de resolver isto diante de Deus, essa noção de um débito impagável diante de Deus, porque reconhece que é pecador, promete não pecar mais, principalmente no fim do ano, no começo do ano novo, eu não faço mais isso. No dia 5 de janeiro, mais ou menos, já cometeu tudo, e mais uns novos, porque à medida que a gente muda de idade, muda os pecados, sabia? Pois é. Vá a Cristo, e descanse na convicção de que Ele atenderá o seu pedido de perdão, se feito com muita sinceridade e convicção. Você tem um perdão garantido pelo Senhor Jesus Cristo, que não precisa dizer certamente, como eu já expliquei, porque quando Ele diz é. Vá a Cristo, e descanse na convicção de que Ele vai pegar a sua pena dos seus pecados, seu castigo merecido, e vai colocar sob a cruz dele. No caso, vai considerar como pago e vai colocar diante de Deus como: eu já paguei a
pena do fulano de tal, que no dia tal, na hora tal, me pediu perdão, confessou os seus pecados e me pediu ajuda, e eu dei ajuda. Eu disse: deixe comigo o seu débito. Agora eu vou lhe dizer, eu já paguei, já tornei agora eficiente pela fé que você deposita em mim. E agora você entregue a Cristo, vai estar livre dos seus pecados em termos de condenação. Infelizmente, como eu disse, ainda pecamos nesta vida, mas pecado nenhum de um crente o condena mais. Ofende a Deus, certamente, magoa a Deus, entristece a nós, sim, mas não tem mais efeito. Cristo tirou o poder do pecado de mandar para o inferno um crente. Acabou. Não tem mais. E você vai entrar na família de Deus, e vai se juntar a nós, crentes, e vai aumentar o coro. Vem, Senhor Jesus. Mas espero que quando você diga Senhor Jesus, não diga apenas pela reverência que ele merece, e que deve ser dito por qualquer um, até um animal, uma pedra, uma árvore deve dizer Senhor Jesus, porque ele de fato é Senhor. Mas quando o crente diz Senhor Jesus, além de estar falando do seu Criador, do Deus Todo-Poderoso, ele está falando do seu querido Salvador. Então, espero que quando você diga conosco, vem Senhor Jesus, que seja nesse sentido também, de que é o seu querido amigo, como eu disse que é nosso amigo Salvador, e todos juntos, na certeza, todos crentes, na absoluta certeza que nós vamos usufruir da vida eterna na Nova Jerusalém, com Deus habitando ali, Cristo habitando ali, novos céus e nova terra, e só felicidade, eternidade é dentro. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha nos ensinado ao longo destas pregações e desta de hoje, e que seja motivo de crescimento espiritual para nós crentes e motivo de convencimento de pecado para aqueles que ainda não se renderam aos pés de Cristo, que cheguem a fazer isso logo, porque não se sabe quando a única oportunidade que o pecador tem de se converter a Cristo e escapar do inferno, que é nesta vida, não se sabe quando vai terminar, porque a morte vem inesperadamente. Então, que o Espírito Santo se digne levar pessoas a Cristo com base no que foi dito e explicado aqui, porque, afinal de contas, é a explicação da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.